Se ao teu lado
dia, meus irmãos. Bom dia. A paz do Senhor seja sobre nós nessa manhã e possamos perceber a glória do Senhor neste lugar, a presença dele nos invadindo, nos enchendo, transbordando em nós, para que alcance ainda mais vidas. Nossa igreja é uma igreja que está disposta a espalhar e expandir a glória e o nome do Senhor. Você é essa igreja? Que você seja essa igreja, se encha aqui e ao sairmos possamos transbordar. E nem precisamos mais, né? Nós temos pessoas online, queremos que você da mesma forma sinta a glória do Senhor sobre a sua vida. Coloque-se em pé no seu lugar, vamos cantar essa canção pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero ver a sua glória na minha vida, me moldando, mexendo com as minhas estruturas, transformando a minha história. Vamos adorar ao Senhor. Eu queria que nesse momento, nesse culto, você se colocasse como um adorador grato diante dele. Olha aí a sua semana, dá uma olhada na sua vida. Você tem problemas, você tem dificuldades. Quem não os tem?
mas você também tem mão do Senhor sobre a sua vida, não tem? Você pode ser grato nessa manhã. Seja grato pelo amor leal de Deus. Irmãos, às vezes falta na nossa humanidade o amor leal, aquele amor fiel. E Deus trata a gente assim, com um amor leal. Seja grato porque você é amado. Seja grato porque o Senhor, enquanto você dormiu essa noite, cuidou e velou do seu sono. Seja grato. E você pode dizer aí para o Senhor, no seu lugar, por que você é grato. Você tem motivos específicos, eu tenho os meus motivos. Então feche seus olhos e diga para o Senhor: Senhor, eu sou grato. E aí você vai dizer por quê. Talvez pelo seu emprego, talvez pela sua família, talvez pela sua saúde, talvez pela provisão que chegou na hora certa na sua casa, talvez até por determinada dificuldade que fez você viver uma nova realidade, andar por um outro caminho. Diante do Senhor, apresente a sua gratidão. O Senhor não nos vê de forma comunitária, o Senhor nos vê individualmente. E Ele agora ouve quando você diz: muito obrigado, Senhor, por isso. Dê nome à sua gratidão, porque nós estamos aqui em adoração e esse lugar para nós é nosso lugar secreto com o Senhor. É aqui que a gente vai se derramar diante dEle, é aqui que a gente vai conversar com Ele e sentir o amor leal do Senhor, a fidelidade dEle para conosco. Senhor, apresentamos a Ti nossa gratidão. Cada um de nós, timidamente ou não, falamos para o Senhor o porquê estamos sendo gratos nessa manhã. Que essa razão nos impulsione a Te amar mais, a servir mais ao Senhor, a Te conhecer mais, porque sabemos que o Senhor tem tratado conosco com um amor leal, um amor fiel, e queremos cantar esse amor, queremos cantar essa fidelidade, queremos declarar que nós temos um momento e um lugar onde podemos nos aconchegar no colo do nosso Pai amado e ali, neste momento, ser tratado. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós nessa manhã, que todos que estão nesse templo sintam a sua presença, seu amor leal e a sua fidelidade. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos dizer, estamos querendo viver a primeira essência, o amor do nosso Deus. Tranquei a porta,
Amém? Que sejamos esse jardim particular do Senhor. Meus irmãos, nessa hora nós temos um momento de adoração também. Entregar dízimos, ofertas na casa do Senhor é um ato de adoração. Nós não compartilhamos da ideia, isso não é bíblico, de que nós entregamos 50 para ganhar 100. Isso não está na Bíblia. Quando o ser humano se dispõe sim a entender que dízimos e ofertas, todos nós precisamos entender isso, que é um privilégio que Deus nos dá, irmãos, a vida flui, e flui em todos os aspectos e todos os ambientes. Especificamente nesse momento, no Gasofilácio de Missões, nós iremos ofertar também para o Dia de Educação Cristã. Nós temos 2 casas no Brasil, SEC, lá no Recife, e CIEM, aqui no Rio de Janeiro. Essas casas, elas formam líderes, formam pessoas que estão capacitadas a ministrar a Bíblia a tantas outras pessoas. Então, nós temos 2 gasofilácios, dízimos e ofertas, e hoje, especificamente, no Gasofilácio de Missões, nós vamos ofertar para a educação cristã batista, nos mais recantos do nosso país. Você possa se sentir tranquilo e tranquila na presença de Deus, sabedor de que Deus tem dado tudo o que nós precisamos. A situação está apertada sim, a situação está complexa, complicada nesse tempo difícil, mas nós já falamos aqui no início do culto que Deus tem sido fiel. Amém. E isso é incrível, isso é extraordinário. Nós iremos cantar a canção, os irmãos podem vir pelo meio, e aí na hora de se voltar para o lugar, volte pela lateral, para na hora a liberação aqui à frente. Mas se sinta nesse momento privilegiado ou privilegiada de saber de que nós contribuímos com uma casa e com uma causa justa, e que os nossos dízimos, nossas ofertas atendem essa igreja local, mas também atingem pessoas nos mais recantos do nosso país, do nosso mundo, onde a palavra é levada. Cantemos, celebremos ao Senhor. Tu és o Rei deste povo,
Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos declarar quem é o Deus que estamos servindo nessa manhã? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Declaramos, Senhor, nessa manhã, que ninguém é como o nosso Deus, que Tu és o Rei da nossa terra, que Tu és o Deus do nosso povo, que o governo está em Suas mãos. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, por isso estamos alegres. Declare, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia, Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Levante mãos e cantas e declara essa verdade no lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Você crê nisso? Então, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai. Sim, ó Deus, nós declaramos com a fé singela no Senhor, mas, ó Deus, uma fé que nos move para frente, que sim, grandes coisas estão por vir. De que o Senhor tem debaixo do teu perfeito controle, da tua soberana vontade, todas as coisas. E, ó Deus, nessa hora nós consagramos ao Senhor dízimos e ofertas depositadas no teu altar, sabedores de que o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem, ó Deus, conduzido o teu povo.
E cada detalhe da vida, ó Deus, e cada coisa que nós temos, na verdade não temos porque pertence ao Senhor. Então, ó Deus, consagramos cada centavo, cada real, porque, ó Deus, o Senhor tem sido fiel. Nosso Deus, nessa hora nós clamamos por esse tempo que nós temos vivido de pandemia, por amigos, amigas, irmãos, queridos de perto e de longe, ó Deus, acometidos de Covid, que a tua mão restauradora, Deus, possa, ó Deus, no leito de enfermidade, levantar esses queridos. No nome de Jesus nós te pedimos. E, ó Deus, te pedimos o conforto, o consolo que só vem da tua parte para aquelas famílias enlutadas, aquelas famílias, ó Deus, que não têm seus entes queridos, ó Deus. Como há pessoas, ó Deus. Chegamos a um número tão grande em todo o Brasil, em parte do mundo, ó Deus. Nos sustenta, ó Deus, nos consola, nos conforta, ó Deus. Precisamos disso, precisamos do Senhor na nossa vida. Ó Deus, restaura também a nossa alegria. Ó Deus, nos guarda, nos protege. Nessa hora, ó Deus, há uma só voz. Nós te pedimos, ó Deus, o fim desta pandemia. Sara a nossa terra, ó Deus. Guarda o nosso povo, nossas crianças, nossos idosos, todos nós, debaixo da tua potente mão. Pois assim nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Nesta hora temos um momento especial, irmãos. Na verdade, 2 momentos. Nós temos o privilégio, me dá esse privilégio, a alegria de apresentar 2 crianças. Nós temos os familiares aí, nós temos uma menina linda e um menino também. Eu vou pedir só auxílio da irmã que está trouxe aqui algo diferente para a gente nos vestir, irmã Eliane, por favor, por causa da questão do distanciamento. E nós iremos apresentar pela ordem, tá? Primeiras damas, Ana Luísa. E vou pedir, muito bem, quem está vindo é mãe? Tem mais algum parente? Da Ana Luísa? É tia-avó? Tá bom. Alguém faz a foto ali para ela já, porque ela tem um compromisso. E... é assim de frente, né? Renata é a mãe e Elisa é a avó Bisa. Nossa, que coisa rica. Nós temos um compromisso e Renata vai assumir diante de Deus, da igreja, das testemunhas aqui, esse compromisso que nós passamos a perguntar nessa hora. Pode ficar aqui também, irmã Eliane, para ajudar. Tenho só algumas perguntas, Renata, para fazer, e daqui a pouco eu seguro em meus braços a Ana Luísa. Renata, você promete guiar essa criança, a Ana Luísa, em pleno conhecimento do caminho do Senhor? Se compromete diante de Deus e das testemunhas aqui presentes a fazer todo o esforço necessário para que essa criança, na idade da sua razão, conheça Jesus como seu Salvador pessoal? Você se compromete diante também de Deus e das testemunhas aqui, mostrar a essa criança um exemplo sólido e piedoso de vida? Diante do seu compromisso afirmado, nós apresentamos Ana Luísa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar por ela. E agora vem a minha lembrança de criança pequena, né? Segura o microfone para mim. Por favor. Vamos fazer um exercício de academia, irmãos? Os irmãos estão sentados, vamos ficar de pé, depois os irmãos vão sentar de novo, tá bom? Estenda sua mão para cá também. Estamos assim apresentando ao Senhor, como Jesus foi apresentado, essa pequena e preciosa bebê. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai,
nós apresentamos ao Senhor Ana Luísa como prova do teu amor, ó Deus, para essa família. Ó Deus, abençoa a Renata, todos os familiares de perto e de longe, que seja um exemplo marcante na caminhada e que desde já o Senhor prepare para Ana Luísa, ó Deus, um bom rapaz, um bom casamento, uma boa profissão, que todos os seus sonhos e projetos, ó Deus, possam ser firmados no Senhor. Que Renato, ó Deus, tenha a responsabilidade, sim, de criar, dando exemplo, dando testemunho da fé, e, ó Deus, que, ó, todas as dificuldades, todos os problemas que, fatalmente, Ana Luísa vai enfrentar, que, ó Deus, possa ser sustentado em oração pela sua mãe. Nós apresentamos assim ao Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, ainda de pé, irmãos, tem aquele nosso combinado. Ela está chorando um pouquinho. Bota aqui pra gente. Vamos ver o choro dela. Parou. E aí eu vou erguer mais um pouquinho, e aí a gente tem aquele nosso combinado, aquele ó, né? Ó, tá bom? Vou tentar aqui levantar um pouquinho. No 3. Amém. Pode sentar, irmão. Quer falar? Não tem problema não. Essa roupa é nova. Nós ainda temos uma partezinha para Ana Luísa e sua família. Muito bem. Muito bem. Mariane está presenteando a família e dizendo para ela sobre essa oportunidade da igreja aberta, de estar inserindo essa menina nos caminhos do Senhor. Obrigado, Renata. Deus abençoe. Vamos ao Riquelme. A minha dúvida é quem está mais pesado. Nós temos os pais, a avó e a madrinha. Que bom, que benção. Esté e Magno. Nós temos também algumas perguntas para fazer. Maicon, Esté e Maicon. Bonito nome. E é um compromisso que vocês estão firmando diante de Deus, diante das testemunhas aqui presentes, diante da própria família. E a nossa pergunta para você, Esté e Maicon, são as seguintes. Vocês prometem apresentar e dar exemplo a esse menino em dedicação sincera ao Senhor? Vocês se comprometem a ser exemplos em todos os momentos e prover todos os meios para a criação e formação deste menino? Se comprometem ainda a guiar este menino em pleno conhecimento e caminho de Deus? Diante do compromisso firmado por vocês, eu apresento a vocês essa criança e ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos para a oração? Vamos de novo, irmãos? Hoje o exercício está bom, né? Estenda sua mão sobre esse menino precioso e sobre essa família. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, apresentamos nessa hora Riquelme, um menino, ó Deus, gerado em um ato de amor, propriedade do Senhor e de seus pais, para que eles possam, ó Deus, criar nos teus caminhos, que possam, ó Deus, em todos os aspectos, ser exemplo, ó Deus, nutrir graça e misericórdia a cada dia desse menino. Ó Deus, desde já nós pedimos, ó Deus, um bom casamento, uma boa profissão,
Que, ó Deus, as escolhas da vida de Riquelme sejam, ó Deus, pautadas sempre no Senhor. Que, ó Deus, todos os familiares sejam suporte, sejam um lugar de refúgio, de acolhimento, para que esse menino, ó Deus, possa crescer nos teus caminhos, sabedor de que existe um Deus e há um Deus em nossa vida. Ó Deus, nós apresentamos, Riquelme, em nome do Senhor, um nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos? Poder sentar, irmão. Deus abençoe Maicon, Esther, toda a família e também a família de Ana Luísa. Obrigado, Eliane. Obrigado, irmã Eliane. E, irmãos, eu quero aproveitar esse momento antes de apresentar o pregador, pedir que as irmãs, os irmãos também, é uma oportunidade incrível da igreja. Os irmãos fatalmente conhecem mulheres grávidas, conhecem pessoas, e essa é uma oportunidade de acesso ao caminho do Senhor de uma família inteira. Então, nós fazemos votos e oramos pelas duas famílias aqui presentes, para que vocês entendam de que essa criança, essa menina, Ana Luísa e Riquelme, não vai ficar assim para sempre. Irá crescer e vai precisar de suporte e ajuda. E o melhor caminho que eles podem encarar é o caminho do Senhor. Então entenda que eles vão precisar fazer de boas escolhas e vocês pais, vocês familiares, são a primeira referência que ele encontra. E a segunda é a igreja. Então, sondando, irmãos, verificando na vizinhança, olha, apresenta lá na igreja. Que coisa maravilhosa. A gente saber que nós temos essa responsabilidade, sim, diante de Deus, de encaminhar, de instruir no caminho do Senhor. Amém? Meus irmãos, nossa igreja está em um processo de sucessão ministerial, aguardando um novo obreiro. Já começamos. E nessa agora quinzena que se inicia hoje, nós temos o pastor Denilson Ramos, que eu vou apresentar e vou orar por ele, e conforme nosso combinado, eu preciso sair na sequência. Nós temos orado sobre isso, o nosso pedido é que você esteja debaixo de oração para a escolha do novo pastor. Então, é o segundo obreiro que nós estamos ouvindo nessa quinzena. O pastor Denilson vai estar conosco hoje, à noite, quarta-feira que vem e no domingo que vem, pela manhã, também normal, tendo aquela parte da sabatina e à noite, cedo, Senhor, no outro domingo. Pastor Denilson. Dúvidas, os irmãos podem me acessar a qualquer momento, mas o nosso pedido é que você sempre esteja orando por isso. Pastor Denilson é pastor membro da Primeira Igreja Batista de Bangu e tem essa responsabilidade por esse tempo que está conosco. Fique à vontade, a água é sua. Nós vamos orar nessa hora, sentados como nós estamos, e ele tem o tempo necessário para nos trazer a mensagem, o recado do Senhor que Deus colocou no seu coração. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, nós te pedimos as mais ricas bênçãos dos céus, quando, ó Deus, estamos nesse processo, entendendo de que o Senhor é sabedor de todas as coisas, e o Senhor sempre, sempre deseja o melhor para nós. Ó Deus, que a tua igreja esteja com o teu coração, ó Deus, o coração aberto, o coração, ó Deus, na tua palavra, e que o recado que o Senhor colocou no coração do pastor Denilson possa, ó Deus, atender, ó Deus, as nossas necessidades. Que ele seja a boca do Senhor nessa manhã para o teu povo aqui. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Irmãs e irmãos, senhoras e senhores, todos que aqui estão, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco, amém? Graças a Deus nós estamos aqui, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e nos regozijemos nele, amém? Louvado seja Deus, que bom que você está aqui, minha irmã, meu irmão, todos que aqui estão, sejam bem-vindos a nossa comunidade. Eu digo nossa sem nenhuma, fique tranquilo, o nosso é apenas que é nossa casa, somos a igreja de Cristo, somos da mesma família, né? É nesse sentido que eu falo nossa. É um privilégio, é um prazer voltar a essa comunidade da fé, a essa família do Senhor. Quando a última vez que estive aqui, se não me falha a memória, eu preguei no Salmo de número 126, e hoje Deus nos concede a oportunidade, concede a minha oportunidade de estar aqui novamente para poder falar à igreja. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de sugerir à igreja, caso a igreja entenda assim, que nós reservássemos 1 minuto de silêncio, e depois desse minuto eu vou orar, pelas hoje deve estar mais, né, de 500 mil vidas que foram perdidas pela Covid, e já deixo logo de antemão claro que aqui na minha palavra não vai nenhum viés político, é claro que cada um de nós tem as suas posições, mas eu queria apenas dedicar 1 minuto de silêncio, porque eu acredito que o silêncio é uma das formas mais respeitosas de você lidar com a morte, com o imponderável, com aquilo que te limita, que te tolhe, que é a morte. Então, eu gostaria de sugerir isso, novamente, sem nenhuma outra pretensão, apenas um respeito, uma maneira de respeitar, e após esse minuto eu estarei orando. Podemos fazer assim? Há algum problema quanto a fazermos assim? Podemos? Então vamos respeitar esse minuto, por gentileza. Senhor nosso Deus, nós, quando nos deparamos com a morte, ainda que muitos de nós tenhamos a esperança da ressurreição, mas como humanos que somos, seria hipocrisia negar que ela nos fere, que ela nos abate, que ela nos provoca sentimentos de angústia, de dor, porque esses 500 mil não são um número, não é um número, são pessoas, são amigos, amigas, esposas, esposos, namorados, namoradas, noivas, noivos, enfim, é um ser humano criado à tua imagem e à tua semelhança. Meu Deus, nós ficamos em silêncio para expressar a nossa dor diante daquilo que nos limita, daquilo que, humanamente falando, nós não podemos vencer. Nós ficamos em silêncio para dizer que o que mais importa nesse momento, Senhor, é a solidariedade, é a misericórdia, é a partilha, que são preceitos, como acredito, do Teu reino, Senhor. É por isso que nós ficamos em silêncio, para dizer que nos solidarizamos, ó Pai, para dizer que nós choramos com os que choram, Senhor, para dizer que a dor do outro também se torna a nossa. Ó Deus, nós queremos suplicar o Teu conforto, o Teu consolo, o Teu refrigério para aqueles que ficam e que perdem os amigos, as amigas, os entes queridos, enfim, Senhor. Consola, Pai, conforta, Deus. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela gentileza de terem acatado essa solicitação. Há algum tempo atrás,
eu tive a oportunidade de ler um livro. Eu sou professor da IBD na igreja que sou membro, a primeira igreja batista de Bangu, e lá no meu aniversário, os irmãos, as irmãs fizeram-me a gentileza, né, fizeram um ato gracioso de me presentear com alguns livros. E um desses livros que eles me presentearam, não foi apenas um, né, foram alguns, é o título que está ali, né, que você pode ver, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. É um livro interessante, é um livro escrito, que até recomendo, é um livro um pouco antigo, talvez não se encontre assim em loja comum, você tenha que procurar num sebo, né? Mas é um livro que conta a história, ele é fruto de uma experiência pessoal, escrito por um rabino chamado Harold Kushner. Ele tem outros livros, e um deles muito interessante também é chamado Quando Tudo Não É o Bastante. Mas nesse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, esse rabino, Harold Kushner, ele conta a história, o livro é escrito a partir da experiência pessoal dele, de um filho que ele perdeu. Ele tinha um filho, e aos 3 anos de idade ele começou a perceber algumas coisas nesse filho, levou-o até o pediatra, e foi constatado que ele era portador de uma doença chamada progéria, ou progeria, né? Depende se considerarmos paroxítona ou não, que é um envelhecimento precoce. O médico apresentou o seguinte diagnóstico: o seu filho o cabelo não vai crescer, ele não vai crescer muito, ele vai se aparentar como uma pessoa idosa, um pequeno velho, e ele vai sobreviver até no máximo a idade de 10 anos. E no seu 3 dias após o aniversário de 14 anos desse menino, ele sobreviveu até os 14 anos, ele faleceu. E a partir dessa experiência de perder um filho, ele escreve esse livro, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. E é interessante esse tema, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas, porque o sofrimento por si só é algo que nos traz muitos questionamentos, muitas dúvidas, muita perplexidade. Mas ainda mais quando o sofrimento vem sobre aquelas pessoas que nós consideramos boas. Nós não temos assim muito problema de lidar com o sofrimento quando o sofrimento atinge aqueles que, no nosso olhar, de alguma forma estavam merecendo aquele sofrimento. Mas quando o sofrimento atinge aquelas pessoas que, na nossa visão, são boas, não mereceriam sofrer aquilo que sofreram, nós temos uma profunda dificuldade de lidar. Então, ele escreve a partir dessa própria experiência, e ao longo do livro ele conta coisas interessantes. Ele conta, por exemplo, de uma escritora que escreveu um livro a partir também da sua dor de sofrimento, e ela perdeu um filho que tinha uma doença congênita no coração, e o filho foi fazer um procedimento cirúrgico, e ela, então, o filho não resistiu e morreu. E aí o líder espiritual dessa escritora foi falar com ela, tentar consolá-la, e começou a falar aquelas coisas, com licença da crítica, aqueles clichês que nós temos no nosso meio evangélico, coisas do tipo assim: olha, eu sei que você está passando por um momento muito doloroso, mas se você está passando por isso, é porque Deus sabe que você teria condições de passar por isso. Deus não nos dá um sofrimento maior que nós não consigamos suportar. Deus mandou isso para você, disse esse líder espiritual para ela, porque Ele sabia que você é forte o suficiente para passar por isso. E aí o livro tem uma nota espetacular. Ela disse que quando ouviu isso, essa frase, né, Deus mandou isso para você porque sabia que você teria condições, seria forte o suficiente para passar por isso. Ela então responde assim, eu até anotei, é maravilhoso. Ela responde assim: pois é, se eu fosse mais fraca, talvez o meu filho ainda estaria vivo. Algumas respostas, às vezes, não funcionam para a questão do sofrimento. E nessa manhã, eu quero deixar muito claro que não vim trazer aqui uma solução para a questão do sofrimento. Eu não consigo trazer uma solução. Eu não vim aqui trazer uma receita de bolo. Siga esses passos e aí você não vai mais sofrer. Não, desculpe, mas eu não vim trazer não é essa a minha ideia. O que eu proponho nessa manhã é uma reflexão
a partir de alguém também na Bíblia que viveu um momento de sofrimento e teve muita dificuldade em lidar com esse momento de sofrimento, justamente porque tinha essa noção, quando as coisas ruins acontecem, as pessoas que na nossa visão não deveria receber aquele sofrimento, não deveria passar pelo que está passando. E a partir dessa reflexão de como esse profeta lidou com essa questão do sofrimento, trazer para o nosso próprio coração como nós podemos lidar com a questão do sofrimento. Que movimentos nós podemos fazer, que coisas nós podemos, que atitudes nós podemos tomar para poder lidar com essa questão do sofrimento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 16 ao 19, e queria também pedir a gentileza da sua paciência, porque são 3 capítulos, e para lidar com o tema que eu proponho nessa manhã, a todos que aqui estão, nós teremos que passar aí pelo todo o livro, são apenas 3 capítulos, é claro que eu não tenho como explicar versículo por versículo, né? Senão eu ia emendar com o culto da noite, não seria talvez tão bom, mas nós vamos ter que dar uma passada nos 3 capítulos para entender esse movimento. Eu gostaria de sugerir que nós olhássemos para o texto como um movimento. Você sabe uma orquestra sinfônica assim que tem os movimentos? Movimento 1, 2, então. Vamos olhar como um movimento, né? Que movimentos ele faz? Porque no capítulo 3, do versículo 16 ao 19, nós temos uma declaração de confiança, que é um texto que nós conhecemos muito bem, uma declaração linda, um cântico lindo de confiança do profeta Abacuque. Mas a minha proposta nessa manhã é tentar entender como ele sai do capítulo 1, em que ele faz uma queixa a Deus, e como ele chega nesse capítulo 3 aqui com esse cântico de confiança. Essa é a minha proposta nessa manhã. Diz assim o texto, a partir do versículo 16, no capítulo 3. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Amém, mas como ele chega a esse momento de celebração, de confiança, a esse cântico? O problema de Abacuque aqui, para resumir o livro, não dá para a gente ler todo ele, mas para resumir para você, para a gente não cair de paraquedas aqui no livro. Qual o problema que esse profeta está enfrentando? O problema é o seguinte, ele faz parte de um povo, o povo dele, o povo de Israel, e o povo estava fazendo aquilo que não agradava a Deus, o povo estava pecando. No capítulo 1, olha aí para o capítulo 1 na sua Bíblia, nós vamos ler com mais calma, ele vai dizer, no versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando eu vou gritar violência e não salvarás? Então ele tem um problema. Ele faz parte de um povo e esse povo não estava andando, não estava fazendo aquilo que era correto. Resumidamente, depois a gente vai entrar em mais detalhes. E aí então ele clama a Deus, parece que Deus está inerte, parece que Deus está parado, parece que Deus não está fazendo nada. Então ele clama ao Senhor para que venha uma solução. Só que Deus responde a ele. E a resposta que Deus dá a ele não foi muito bem a que ele esperava. Deus diz assim, ok, eu vou mostrar a você que eu não estou parado, que eu não estou inerte. Eu vou mandar um outro povo, os babilônios ou os caldeus, um povo mais perverso ainda do que o povo de Israel, e esse povo vai ser meu instrumento para julgar vocês. E aí ele entra em parafuso. Quer dizer, eu já estou sofrendo aqui com o problema que está no meio do meu povo. E a resposta que Deus dá é que ele vai mandar um povo mais cruel ainda para nos julgar, para nos punir. E isso não está correto. Por que não está correto? Porque Abacuque trabalha com a seguinte visão, que é a visão também que eu trabalho. Ele tem a seguinte mentalidade. Bem, o sofrimento vindo para aqueles que merecem, que era o povo babilônio, os caldeus, que eram mais cruéis do que o povo de Israel, tudo bem. Agora, Deus usar um povo inimigo nosso para nos julgar, aí não, alguma coisa está errada. Esse é o problema do livro. Nesses 3 capítulos, Abacuque lida com esse problema. Como Deus vai mandar um povo pior do que nós,
atualizando, colocando nos nossos dias. Como Deus vai mandar alguém, vai usar alguém que não é do nosso meio, que não é da igreja, que não é do evangelho, como Deus vai usar para nos punir? Como é que pode isso? Não pode, ele é pior do que nós, ele é mais pecador do que nós não merecemos esse tipo de sofrimento. É mais ou menos esse o problema do profeta Abacuque. E é mais ou menos, às vezes, o problema que nós enfrentamos também. Como nós podemos lidar com essa questão? Nós não merecemos isso. Poxa, eu sou um servo do Senhor, eu trabalho na obra do Senhor. A gente até diz assim, né? Eu tenho uma folha de serviço na obra de Deus, no reino de Deus. Como é que o desemprego chega na minha vida? Como é que a doença chega na minha vida? Como é que a morte chega na minha família? Não é possível isso. Por que eu estou aqui no leito do hospital? Eu que servi tanto ao meu Deus, as coisas não estão dando muito certo para mim, e aqueles que não estão nem aí para Deus estão aí, saudáveis, rindo, e está fazendo um churrasco, e está tudo certo. Muitas vezes é o que passa na nossa cabeça, e esse era o drama do profeta Abacuque. Como é que ele lida com essas questões? De 3 maneiras. Eu gostaria de sugerir 3 movimentos nesse livro para lidar com essa questão do sofrimento, quando as coisas ruins acontecem às pessoas ou àqueles que se consideram bons e que não conseguem lidar com essa questão do sofrimento. Primeiro movimento é um movimento de indignação. Olhe novamente aí no versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Ele diz claramente, até quando, Senhor? Ele não é um desaforo, mas é um grito de angústia. Ele está dizendo, Senhor, vem cá, vai demorar quanto tempo? Está atrasado. Até quando, Senhor, eu vou gritar, eu vou clamar e você não vai me escutar? Até quando eu vou dizer violência? Havia violência no meio do povo e não vai salvar. Versículo 3. Por que tu me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Versículo 3 do capítulo 1. Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei, versículo 4, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Ou seja, Abacuque está dizendo, no meio do nosso povo aqui, o teu povo, versículo 3, tem iniquidade, tem opressão, tem violência, tem contendas, litígios, as pessoas não se entendem, as pessoas vivem brigando. Versículo 4, a lei se afrouxou, a lei aqui não é a lei, a Bíblia, a lei aqui é a lei jurídica, ou seja, o povo não estava obedecendo os regulamentos, a lei do Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte, o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ou seja, a causa do justo não é julgada com retidão. Os juízes estavam sendo corruptos. Eles davam ganho de causa para aqueles que não tinham ganho de causa. Eles davam ganho de causa para os injustos. Diante dessa situação, do versículo 2 ao 4, ele descreve aquilo que está acontecendo no meio do seu povo. E então, diante disso, ele vai dizer, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ficar aí inerte, parado, sem falar uma palavra, sem se manifestar? Até quando eu vou gritar violência? Até quando eu vou fazer jejum? Até quando eu vou orar? E a resposta não vem, e o Senhor parece aí quietinho, calado, eu não ouço nada. É isso que ele está dizendo. Porque Abacuque, ele não é alguém de fora do seu povo, ele é alguém de dentro. Então, ele está... O grito dele é um grito de angústia, de alguém que está experimentando aquela dor. E por isso ele diz assim, não é possível. Não é possível que diante de tudo isso Deus continue parado. Não é possível que diante de tudo isso Deus não se movimente, Deus não haja, Deus não intervenha, Deus fique inerte. Por isso ele vai dizer, até quando, Senhor? Já está atrasado, já começou o problema e o Senhor ainda não chegou. É isso. E essa indignação é boa, gente. É isso que Abacuque está fazendo. Sabe por que nós temos, às vezes, a falsa ideia que a vida cristã deve nos levar à apatia, e a apatia é falta de um sentimento, de que nós, por sermos cristãos, e a gente tem uns discursos que favorecem muito isso, a gente tem aquele discurso assim da vontade de Deus. Aquele menininho ali está na rua, não tem casa, vive ali trabalhando na rua, no sinal. Deus tem os seus propósitos. Se está acontecendo assim, é da vontade de Deus. Com todo respeito, é da vontade de Deus, porque não é o meu filho. Se fosse, não sei se eu teria esse discurso. A gente tem que aprender a dar nome às coisas. Não é da vontade de Deus que crianças sejam exploradas em trabalho escravo infantil, não é da vontade de Deus. Não é. Não é da vontade de Deus que a gente tenha uma desigualdade que faz com que eu tenha comida na minha mesa e milhões não tenham um mínimo, não tem. A gente fala de limpeza na pandemia e a pessoa não consegue comprar um sabonete. Não é da vontade de Deus isso. Não é, a gente tem que dar nome às coisas e aprender a se indignar com as coisas.
E talvez parar com esse discurso que é muito cômodo para mim. É muito confortável para mim que estou na minha casa, que tenho lá a minha comida, que tenho o meu carro, etc. Isso é muito com a minha roupa, é muito tranquilo para mim isso. Mas não é para o outro. É um discurso de acomodação que não me faz, que me leva a parar, a ficar quietinho e a viver apenas para mim mesmo. Não, eu tenho que dizer assim, não é possível isso. Não é possível. Não é possível que a pessoa não tenha um mínimo para a sua sobrevivência. Não é possível que a pessoa não tenha um mínimo, que viva diante de esgoto a céu aberto. Isso não é possível. Não é possível que a pessoa não tenha um mínimo de dignidade humana. O que Abacuque está dizendo assim, não, Senhor, tem violência no nosso meio, tem injustiça, tem iniquidade, tem pecado, tem contendas, tem litígio, tem injustiça. O justo não tem o seu ganho de causa. Isso não é possível. Até quando eu vou clamar? A indignação tem que fazer parte da nossa vida. Indignar-se é revoltar-se diante da injustiça, da iniquidade, da indignidade. É isso tem que fazer parte. Sabe por que tem que fazer parte? Porque os profetas eram indignados. O profeta Jeremias estava vendo um problema no meio do seu povo também, as pessoas desobedecendo a Deus, enfim, o povo totalmente errado. Ele vai dizer no capítulo, Isaías, desculpe, capítulo 5, versículo 20, ai daquele que faz do bem ao mal e do mal ao bem, que faz da luz trevas e das trevas luz, que faz do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, ele está dizendo, ai daquele que inverte tudo. Ao que é bem ele chama de mal, ao que é mal ele chama de bem, ao que é amargo ele chama de doce, ao que é doce ele chama de amargo. O profeta Jeremias vai se indignar com o povo no capítulo 2, versículo 13, quando ele diz assim, 2 pecados cometeram o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, ou caixas d'água, vamos dizer assim, rachadas que não retêm as águas. Ele está se indignando. Jesus, em Lucas capítulo 13, versículo 34, olha para a cidade de Jerusalém e diz assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha junta os seus filhinhos, os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Indignação! Indignação! Mas a indignação não vem com esse discurso, Deus tem os seus propósitos. É assim, não foi atendido, ele teve um problema, está com Covid, tentou ir para o hospital X, não tem vaga, morreu, Deus tem os seus... Não! Não é possível que uma pessoa não tenha direito a uma assistência médica, que tenha que pagar obrigatoriamente plano para que tenha, se ele pague os seus impostos. Isso não está correto, não é assim, não pode ser assim. E a gente tem que aprender a ter essa indignação, sabe por quê? Porque a indignação gera insatisfação, e é a insatisfação que faz o mundo avançar. É a insatisfação que faz as coisas mudarem. É a insatisfação que produz mudanças. Abacuque é indignado no versículo 2 ao 4, mas ele tem um outro momento de indignação. No capítulo 1 ainda, a partir do versículo 5, Deus responde, né? Ele está se queixando que Deus estava parado, não é isso? Essa era a queixa dele, acompanhe comigo. Ele está se queixando que Deus está sem se movimentar. E aí no versículo 5 veio a resposta de Deus, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eu, versículo 6, pois eis que suscito os caldeus, ou babilônios em algumas versões. Olha só como é que o problema era complicado. Esses babilônios é uma nação amarga, impetuosa, que marcha pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E aí, do versículo em diante, ele começa a descrever o poderio dos babilônios. Ou seja, ele clama a Deus indignado, porque Deus parece em silêncio, diante do problema do seu povo, da maldade que está no seu próprio meio, não é na casa do outro não, no seu próprio meio. E aí Deus assim, eu vou mostrar a você que eu não estou parado, eu estou trabalhando. Eu estou levantando esses babilônios, essa nação amarga e impetuosa. E o texto vai descrever isso, eu não quero me deter muito nisso para não alongar muito, mas o texto começa a descrever o poderio desse exército. Era um poderio, os cavalos deles eram mais ágeis do que os leopardos. Ou seja, o leopardo que tem uma velocidade muito grande quando está correndo em linha reta e junta essa velocidade com o porte físico, quando dá o bote no animal, acaba podendo quebrar a coluna vertebral dessa caça, ele está dizendo assim, assim são os cavalos dos babilônios. Ou seja, é uma nação amarga e impetuosa.
E aí o Abacuque entra em crise, porque não era isso que ele queria. Ele queria uma intervenção de Deus para resolver o problema do seu povo, que na cabeça dele, é claro, é muito melhor do que os babilônios. E aí então, no capítulo 1, ele ouve aquilo, e no versículo 12, ele vai dizer assim, ó, não és tu, agora é Abacuque dizendo, não és tu, tu aqui é Deus, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos. Ó Senhor, olha só a crise dele, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Agora, essa expressão aqui, tu, ó rocha, é interessante. É uma possível referência a Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. E eu queria um pouquinho da sua atenção. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, é um cântico de Moisés. E lá em Deuteronômio 32, 4, o cântico diz assim, Moisés falando acerca de Deus, ele é a rocha, todas as suas obras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, todos os seus atos são corretos, justo e reto ele é. Isso é Deuteronômio 32, 4. Abacuque pega então essa ideia e diz assim, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. O que eu quero dizer? Lá em Deuteronômio, Moisés está dizendo que todos os caminhos do Senhor são o quê? Corretos, são justos e todas as suas obras são perfeitas. E agora Abacuque recebeu como resposta de Deus que Deus ia mandar um povo pior, uma gente pior, para executar juízo, para disciplinar o seu próprio povo. Então ele está dizendo assim, vem cá, bem, eu tenho lido e ouvido que o Senhor é justo em todos os seus caminhos, que ele é fiel, que ele é correto. Então o que está acontecendo? É a crise dele. E no versículo 13, ele coloca essa queixa de maneira bem clara, quando ele diz assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, por que, pois, tolera os que procedem perfidamente? Aquele que é mais justo, procede perfidamente e te calas, olha só a queixa dele, por que te calas? Por que Deus fica calado? É isso que ele está dizendo, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. É a segunda queixa dele, ele não consegue entender isso. Por que Deus está usando um povo pior para punir o seu próprio povo? Por isso ele se queixa, ele fica indignado. E é bom essa indignação, meus irmãos. Não fique, e minhas irmãs também, não fique se culpando porque você questiona muitas coisas, porque você não entende muitas coisas. A gente tem um comportamento no nosso meio que parece que reprime o questionamento, reprime a dúvida. Quando eu duvido, eu não estou me afastando de Deus. Eu me afasto de Deus justamente quando eu não me duvido, porque o contrário de fé não é dúvida. O contrário de fé é desprezo, é indiferença, melhor dizendo. Um casal que não mais conversa, que não mais dialoga, que não mais discute não é discute jogando a panela no outro, não, discute para tratar a relação, está indiferente. O problema não é ter a discussão, o problema é ter a indiferença. O problema com Deus, o contrário de fé não é dúvida, o contrário de fé é indiferença, porque enquanto eu duvido é porque eu amo tanto esse Deus, é porque Ele é tão importante na minha vida, que me leva a questionar, que me leva a perguntar, que me leva a ficar indignado. Não é de Deus, não é possível que uma pessoa, um adolescente, esteja na sua casa e seja atingido por uma bala, porque mora numa comunidade. Não é de Deus isso, uma vida ser ceifada, não é que Deus assim planejou e disse, hoje o que farei sábado? Mandarei uma... É isso, você pode dizer assim, Denilson, mas por favor, isso é ridículo, mas é isso que a gente está dizendo. Mandarei uma bala para atingir aquela pessoa. Não! Fico indignado quando, no começo dessa pandemia, eu recebia coisas do tipo, WhatsApp, vídeo, enfim, coisas do tipo, mostrando no carnaval a Sapucaí vazia. E aí a mensagem da pessoa concluía assim, está vendo? De Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem faz, ele vai ceifar. Deus mandou a pandemia, e a Sapucaí não tem carnaval, acabou o carnaval. Só se esqueceu de uma coisa. A pandemia atingiu todos. Todos. Enquanto nós tivermos essa ideia que Deus tem pessoas prediletas, nós temos problemas e nos indignarmos.
Eu sou filho de Deus não pelos meus olhos verdes, até porque nem os tenho, nem poderia então ser por isso. Eu sou filho de Deus pela sua graça. Isso não faz melhor do que ninguém. Indignação é dizer assim, não, chega. É o primeiro movimento do profeta. Mas tem um segundo movimento. No versículo 17, ainda no capítulo 1, termina assim, versículo 17 do capítulo 1. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ou seja, ele está dizendo que esse povo inimigo que Deus vai usar para invadir o seu próprio povo e servir de disciplina, eles são tão poderosos que eles fazem assim, é como se eles lançassem a rede, sabe aquela rede que pega todos os peixes ali, não deixa escapar quase nada? É assim que eles fazem com os outros povos. Então, Abacuque termina o capítulo 1 dizendo isso. Aí, no capítulo 2, versículo 1, olha só que interessante. Olha comigo aí, capítulo 2, versículo 1. Ele vai dizer assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, capítulo 2, versículo 1, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha só que legal. Deus não falou para ele que ia mandar um povo inimigo, um povo pior, para disciplinar o seu próprio povo? Foi isso que Deus falou. O que Abacuque ouviu isso? Não era isso que ele esperava. Acompanhe esse movimento do texto. E aí o que ele faz? Ele vai para a torre de vigia, ou para a torre de sentinela. E aqui tem um detalhe interessante. A torre de vigia ou a torre de sentinela era aquele lugar na muralha, aquele lugar mais alto, em que a sentinela ficava justamente para o quê? Para avistar a chegada do inimigo. Então, Abacuque está dizendo o seguinte, olha, eu fiz uma primeira queixa, Deus respondeu, dizendo que ia mandar um povo pior do que o nosso para nos disciplinar. Aí eu fiz uma segunda queixa, Senhor, como é que o Senhor vai tolerar isso? O Senhor que é tão puro de olhos, como é que o Senhor vai tolerar isso? Aí ele faz essa segunda queixa no versículo 17 do capítulo 1. E aí então no capítulo 2 ele vai para a torre de vigia para ver o que Deus vai responder. Agora, torre de vigia é interessante, porque ele vai para ver se os inimigos realmente estão vindo ou ele vai para realmente esperar a resposta do Senhor. Pode ser as duas possibilidades. Mas ele vai para ouvir, tentar entender o que Deus vai dizer para ele diante dessa segunda queixa. E aí no capítulo 2, meus irmãos, no versículo 4, no versículo 2, ele diz assim, o Senhor me respondeu e disse, Deus não está calado, Deus não está em silêncio, Deus responde. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aí o versículo 4 é um versículo muito, muito interessante. Eis o soberbo. Quem é o soberbo? Ou, conforme está aí projetado, eis que a sua alma está orgulhosa. Quem é o soberbo? Os babilônios. No capítulo 1, depois você pode ler com mais calma, você vai dizer como eles se orgulhavam do seu poderio, como eles eram soberbos. Eis o soberbo. O soberbo é o povo da Babilônia. Aliás, falando dessa soberba ainda, no capítulo 1 vai dizer que eles dominavam todos os povos, que eles colocavam rampas nas muralhas, porque a tática de guerra era assim, eles cercavam a cidade, até a cidade não ter as pessoas da cidade não terem condições de saírem da cidade para buscar alimento. Quando o povo estava enfraquecido, eles então colocavam rampas para subir nas muralhas e entrar na cidade, já que o povo estava enfraquecido. Eles eram orgulhosos do seu poderio. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá o quê? Pela sua fé. Paulo vai pegar esse texto aqui, vai citá-lo em Romanos capítulo 1, dizendo que o justo também viverá, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, e o justo viverá pela sua fé. O que ele está querendo dizer aqui em Abacuque? Ele está querendo dizer o seguinte, os babilônios são orgulhosos por causa do seu poderio militar, mas a hora deles vai chegar. Eles também serão julgados. Eles também serão disciplinados. É isso que ele está dizendo. E aí no versículo 4 ele vai dizer isso, no versículo 13, vou apenas chamar a atenção para alguns versículos. No versículo 12 e 13, ai daquele que edifica a cidade, versículo 13 dizendo, melhor, capítulo 2, não vem do Senhor dos exércitos que as nações trabalhem ou labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão?
O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que tudo aquilo que os povos fazem, os povos que são soberbos por causa da sua força, na verdade fazem para trazer juízo para si mesmos. Quando a Babilônia entrava com seu exército para conquistar o mundo, eles tinham um objetivo. O objetivo era destruir o exército inimigo, o objetivo era destruir as forças inimigas, mas também um outro objetivo era fazer com que todo o mundo conhecido tivessem ciência de que eles eram os dominadores. O objetivo deles era se tornar conhecido de todos os povos. Aí vem o versículo 14 e diz o quê? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte, eu sei, a Babilônia se orgulha da sua força, do seu poder. Eles se impõem achando que eles vão fazer com que o seu nome seja conhecido dentre todos os povos, mas saiba de uma coisa, na verdade, não serão os babilônios os conhecidos. A terra não vai se encher da glória deles, a terra vai se encher da minha glória, da glória do Senhor, porque eu estou agindo. Qual é o segundo movimento de Abacuque, que Deus está proporcionando a Abacuque ter? Discernimento. Primeiro movimento, você consegue lembrar comigo? Indignação. Segundo movimento, discernimento. O que é discernir? Discernir é avaliar as situações com bom senso. Discernir é avaliar as coisas com bom senso e clareza. Eu gosto disso. Discernir é avaliar as coisas com bom senso e clareza. Por que eu falo de discernimento aqui? Abacuque não tinha duas queixas no capítulo 1? Queixa número 1. O meu povo está pecando e Deus não está fazendo nada, está em silêncio. Queixa número 2. Deus respondeu, falou, mas só que a resposta de Deus foi a seguinte, ele vai enviar um povo pior do que o nosso para nos disciplinar. Isso eu não aceito, eu não tolero isso, eu não entendo isso. Ele não consegue lidar com essa questão. E aí o que Deus mostra para ele? Abacuque, olha só, esse povo aí que eu estou usando para disciplinar vocês, eles também serão julgados. Porque eu vejo a maldade em qualquer lugar. Eu vi a iniquidade do seu povo, mas eu também vi a iniquidade deles. Eu vi a maldade do seu povo, mas eu também vi a maldade deles, porque os meus olhos estão sobre toda a terra. Então eu estou vendo, Abacuque, é isso também que ele quer dizer no finalzinho, quando ele vai dizer no versículo 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando eu era adolescente, esse versículo muitas vezes era usado, né, quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, eu sei, é verdade, né? Mas quando eu era adolescente, vinha o irmão de vez em quando assim, onde a gente estava sentado, com uma plaquinha, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, para que a gente ficasse quieto, né? E eu nem era muito bagunceiro, mas vinha com aquela plaquinha, né? Mas não é isso que o texto está dizendo, ele não está falando de reverência no culto. O santo templo aqui não é o templo da sua santidade, mas não é o templo físico, porque se a gente combinar esse texto aqui com, por exemplo, o Salmo, Isaías capítulo 66, versículo 1, o texto de Isaías vai dizer que a terra, o céu é o seu trono, é o trono de Deus. Deus está no seu templo, o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Se você ler esse versículo 20 e ler também o 19, no 19 ele está dizendo que os ídolos são de madeira, eles não têm fôlego em si mesmos. E aqui ele então vai dizer assim, ó, ao contrário dos ídolos que são de madeira, dos deuses que não têm fôlego em si mesmo, eu estou no meu santo templo, ou seja, eu estou vendo tudo, Abacuque, o que está acontecendo. Então, ó, fique quieto, eu estou agindo, ao contrário do que você imagina. Discernimento. Avaliar com clareza as situações. Abacuque estava tão imerso na sua dor, no seu problema, que ele achava que Deus estava parado, que ele achava que Deus estava errado em mandar um povo pior para discipliná-lo, e que Deus não estava vendo a maldade desse povo. Não é possível que Deus esteja fazendo isso. E Deus começa a esclarecer algumas coisas para Abacuque, para mostrar a ele o seguinte, Abacuque, é hora de discernir. É hora de avaliar as coisas com clareza. A indignação é necessária, é o primeiro movimento. Mas se nós formos tomados apenas pela indignação, a indignação vira ódio, vira amargura. Então a gente precisa parar e olhar as coisas com atenção. Espera aí, deixa eu respirar. 1, 2, 3. Olhar as situações com bom senso,
com clareza. Deus não está parado. Ele também vai julgar esse povo inimigo. Talvez tenha sido esse o problema, por exemplo, do profeta Elias. Lá no capítulo 18, ele tem lá o problema, lá o enfrentamento dele com Jezabel, etc., aquela coisa toda, e ele vai para onde? Se esconder para uma montanha, e Deus se manifesta não no fogo, não no terremoto, Deus se manifesta numa brisa, é um Deus gentil, um Deus suave. E aí ele está lá, Senhor, aí Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele diz, Senhor, eu estou cansado, e eu fiquei só, todos morreram. Aí no final do capítulo 19, não no final, no versículo 19, 20, do capítulo 18 do primeiro livro dos reis, Deus diz assim, olha, Elias, vai, levanta, e eu quero dizer a você, eu também conservei em Israel, quantos, hein? 7.000 que não se dobraram a Baal. Ou seja, Elias, as coisas não são como você está imaginando que sejam. Calma, discernimento, clareza. É importante no meio da dor, gente, no meio do sofrimento, a gente ter essa calma, esse discernimento, esse momento que a gente para e diz assim, não, peraí, eu estou tão imerso na minha dor que estou achando que é só a minha dor, que esse problema não tem solução, que só tem isso, tem que ser radical a solução, tem que pular, tem que não ser... Calma, calma. Deus está dizendo para Abacuque, ó, eu estou no meu santo templo, os céus são o meu trono, a terra é onde eu coloco os meus pés. Que imagem linda! Ou seja, os meus olhos estão em todo lugar. Eu também vou julgá-los. As coisas não saíram do meu controle. Clareza, discernimento diante da dor. É importante, irmãos. É importante a gente olhar para a nossa própria alma, para o nosso próprio coração e dizer assim, não, peraí, espera um pouquinho. E aí vem o terceiro e último movimento, que é o silêncio. Como é que termina o capítulo 2, versículo 20? O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E aí vem o capítulo 3. Mas antes de lermos o versículo 16 ao 19, no capítulo 3, só uma breve explicação, começa com uma oração do profeta, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aí do versículo 3 em diante, até o versículo 15, ele começa a descrever um Deus, a descrição que ele faz, é um livro poético, de um Deus que parece que está em marcha, que sai de um local em marcha para salvar e libertar o seu povo. Por exemplo, vou chamar a atenção apenas de alguns versículos aqui. Versículo 3, Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Vem de Temã, que negócio complicado? Não é complicado, não. Temã e Parã eram duas regiões no Edom, vizinhas ao Monte Sinai. O que ele está dizendo? No Monte Sinai, o que aconteceu no Monte Sinai? Moisés leva o povo para lá, Deus se manifesta, coloca os 10 mandamentos, se manifesta a sua glória no meio do povo e faz um pacto, uma aliança com o povo. O que Abacuque está dizendo é o seguinte, ó, Deus vem de lá. Ou seja, ele faz referência a essas localizações geográficas para dizer que aquele Deus lá, que conduziu o povo do deserto até o Monte Sinai, que executou o seu juízo sobre os egípcios, que libertou o povo do cativeiro, que firmou um pacto com o seu povo, é esse Deus que está vindo, entenderam? É esse Deus que está vindo dessa região aqui. A questão não é a localização, a questão é o seguinte, ó, esse Deus libertador é esse Deus que está vindo em marcha para a semelhança do que ele fez lá no passado, ele vai fazer agora também. Ele vai nos libertar. É isso que ele está dizendo. Diante disso, dessa declaração toda, eu não vou ler todo o capítulo 3, senão eu vou cansar os irmãos, mas aí no versículo 15 ele vai dizer que o Senhor marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Aí vem o versículo 16. Ouviu o quê? Ele ouviu todas essas obras de Deus. Ele faz uma retrospectiva da ação de Deus na história. Ele vai dizer assim, ó, versículo 16 do capítulo 3. Ouvi tudo isso, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, ou seja, diante da voz de Deus, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos. Os joelhos me vacilaram. Ele ficou tremendo diante daquela revelação. E agora o que ele vai dizer aqui, ó. Pois em silêncio
em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: Senhor, diante de tudo aquilo que eu ouvi, de tua ação julgadora, libertadora, eu já ouvi no capítulo, eu fiquei indignado mesmo, Senhor, eu não entendi algumas coisas, eu não conseguia concordar com algumas coisas, a indignação fez parte da minha vida, eu fiz 2 queixas, tive 2 momentos de indignação, de angústia profunda. O Senhor veio, me respondeu, me deu a oportunidade no capítulo 2 de olhar as situações com mais clareza, me mostrando que o Senhor também viu a maldade desse povo, que o Senhor não vai ficar parado, que a maldade é maldade em qualquer situação, tanto no meio do meu povo, quanto no meio do outro povo inimigo. Então isso me possibilitou ver a situação que eu estou imerso com mais clareza, com mais distância, com um bom senso. E agora o Senhor diz para mim assim, diante de tudo isso, de que o Senhor está no seu santo templo, que a terra está diante do Senhor, o Senhor olha tudo, eu me calo, eu vou esperar em silêncio. O terceiro movimento diante da dor, silêncio. Ficar quietinho. Dizer para a alma, aquieta-te, espera. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades nossas na sociedade atual. Silêncio. Não estou falando de reverência no culto, não é essa a questão, não. Ficar em silêncio. Nós gostamos muito de barulho. Por exemplo, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, quando eu chego em casa, quando não tem ninguém em casa, uma das primeiras coisas que geralmente a gente faz o quê? Liga a televisão. Porque você tem que ter alguém ali com a gente. A gente liga a televisão. A gente tem dificuldade com o silêncio, a gente tem problema com o silêncio. É incômodo você ficar assim um tempo em silêncio, não é? É incômodo. A gente tem muita dificuldade com o silêncio, mas aí a gente perde uma disciplina espiritual que é fundamental, que é a quietude, a solitude, não é a solidão, a solitude, a capacidade de ficar sozinho. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente está no meio da multidão, do barulho, nós estamos ouvindo muitas vozes. E no meio dessas vozes vem muito engano. E a Bíblia não diz que o enganoso é o nosso coração? Então a gente precisa parar, ficar quietinho, se recolher. Não desliga, parou, desliga tudo. Eu vou ter um momento aqui a sós, quieto, em silêncio, para poder pensar, para poder refletir, para poder chorar, falar, me indignar, me revoltar, para ter momentos de discernimento, de clareza, respirar, de quietude, para poder olhar para o meu próprio coração, para poder ter condições de enxergar se muitas das coisas que eu estou pensando talvez sejam do engano do meu coração, talvez sejam das minhas ilusões, das minhas expectativas. Será que é tudo isso que eu estou pensando? Silêncio. Vamos ficar quietos, não é hora de falar, não. Vamos só ouvir. Sabe, a gente tem uma dificuldade, você está conversando comigo, né? A gente está argumentando alguma coisa, eu falo, aí você está me ouvindo. Aí quando você está falando, na verdade eu não estou ouvindo você, eu já estou pensando no próximo argumento que eu vou ter, para confrontar o seu. Eu não estou ouvindo você. A gente tem essa dificuldade com o silêncio. Mas na vida é muito saudável a gente parar e ficar em silêncio. E Abacuque diz assim, diante de tudo isso, eu comecei reclamando muito, e Deus foi mostrando ao longo da história como Ele está agindo. Então, diante de tudo isso, eu só tenho uma posição. Agora eu vou ficar quietinho. Agora eu vou ver o que Deus vai fazer. Como Ele vai operar. E aí, então, após isso, Ele vai dizer, só depois disso, Ele vai dizer no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e não haja gado nos currais. Quando Ele diz ainda que, você entende, né? Ele não está dizendo assim, não, isso não vai me acontecer em nome de Jesus, não. O ainda que eu sei que vai acontecer isso. E por que o produto da oliveira ia mentir? Por que não haveria fruto na vide? Por que não haveria gado nos currais? Porque o povo seria o quê? Invadido, né? E numa guerra você sabe que tem destruição, tem morte, tem fome. Então ele está consciente do que vai acontecer com ele, com o povo dele. Mas ele diz assim, eu sei também que Deus vai agir e vai trazer libertação. Tem espaço para indignação? Tem.
Tem espaço para o discernimento? Tem. Tem espaço para o silêncio. Para que a gente consiga chegar nessa declaração, que não é uma declaração de acomodação, de conformismo. É uma declaração que veio de insatisfação, de indignação. É uma declaração que veio de discernimento. Espera aí, não é assim que eu estou imaginando que Deus está parado, não. Ele está agindo. E é uma declaração que vem de um momento de quietude, de uma pessoa que está quieta, em silêncio, e se levanta e dizendo assim, olha, eu sei que nós teremos tempos difíceis, mas, apesar disso, vai chegar um momento que a gente vai se alegrar no Senhor. Todavia, me alegrarei no Senhor, cantarei ao Deus da minha salvação. Vai chegar um momento que Ele vai me fazer andar em lugares altos. Vai chegar esse momento. E, enquanto isso, a gente vai se indignando, a gente vai pedindo a Deus discernimento e a gente vai ficando em silêncio. Porque as coisas ruins, por mais que a gente não entenda, ela acontece com todos. Com os ruins e com os bons. A minha oração nessa manhã é que a gente reflita nessas questões, nesses movimentos que eu sugeri a todos, que a gente peça a Deus discernimento, que a gente peça a Deus que aquiete a nossa alma para passar pelo sofrimento, passar pela dor, sabendo que Ele vem, que Ele acontece, que ela vem, a dor vem, e passar pelo sofrimento também com solidariedade, nos solidarizando com aqueles que sofrem, partilhando com aqueles que sofrem, sendo misericordioso, misericordiosa com aqueles que sofrem. Que o Senhor nos ensine e nos abençoe. Amém? Permita-me orar, por gentileza. Senhor, nosso Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, que a Tua Palavra encontre um lugar em nosso coração, em nossa vida. Senhor, é difícil entender muitas coisas, mas mesmo que não as entendamos, ó Deus, ajuda-nos a andar de joelhos dobrados diante de Ti, ó Pai. Indignados quando a necessidade for de indignação, mas ao mesmo tempo também pedindo clareza, discernimento, e ao mesmo tempo tendo esse momento, Senhor, de olhar para a nossa própria alma, de nos aquietarmos e de aguardar, sim, a Tua salvação, Senhor, a Tua libertação. E enquanto aguardamos, trabalhamos, enquanto aguardamos, nos indignamos, enquanto aguardamos, agimos, mas fazemos tudo isso de joelhos dobrados, sabendo que Tu não estás inerte, Senhor, de que irás agir. Em nome de Jesus. Amém. Não haja
precisamos e tem todas as respostas. Sobre nós, vamos nos indignar, mas vamos também nos aquietar, sabendo que Ele é Deus. O Senhor tenha falado aos nossos corações nessa manhã. Eu espero você aqui às 19h30 para o culto de celebração da noite. Estaremos com o pastor Denilson até a próxima semana. Seja um tempo bom do Senhor sobre a vida da nossa igreja. Nós vamos orar, receber a bênção do Senhor. Pastor, você pode conduzir esse momento da bênção. Depois cantamos a última canção e vamos para casa refletindo nesse estudo que tivemos no livro de Abacuque. Que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Me permita também fazer o convite e reforçar. Hoje à noite nós vamos falar sobre Deus pródigo. Convido você a estar conosco aqui. Me peço licença, já estou convidando as pessoas, né? Já veio aí, para estar aqui conosco, onde vamos cultuar o Senhor juntos. Deus possa abençoar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, que o teu amor, que é tão belo, que é encantador, que é constrangedor, que a graça de Jesus, que nos restaura, que nos perdoa, que nos reconstrói, que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito repousem sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra espalhados para a honra e glória do teu nome. Amém? Deus abençoe. Agora se pega, vamos para a última canção. O Senhor te abençoe nessa tarde.